A gente tem colhido depoimentos, ouvido pessoas que são membros e ex-membros da Igreja Aliança do Calvário, e agora a gente vai conversar com a Jaqueline. Vem para cá, Jaqueline, que é também ex-membro da igreja, e vai conversar com a gente para contar sobre a sua experiência. Jaqueline, antes de tudo, se apresenta rapidamente para a nossa audiência, fala quem é você, o que você faz, seja bem-vinda. Certo, meu nome é Jaqueline, eu tenho 38 anos, eu sou assistente social, frequentei a Igreja Vida antes de ser Ministério Aliança do Calvário, né, União Ministerial, enfim, todos os nomes que se seguiram, né, entre 2009 e durante o ano de 2010. Porém, eu tomei a decisão de aceitar Cristo na minha infância. Fui batizada na Igreja Batista, né? Eu tenho criação de Igreja Batista, sou bisneta de pastor, filha de evangelista, né? Tenho uma história e uma criação bíblica, né? Assim, eu tive uma criação bíblica. E daí o que acontece? Estava passando por questões na minha vida pessoal muito sérias, na época que frequentei a igreja. Mudei da cidade de São Paulo para a cidade de Franca para fazer faculdade de serviço social. Cheguei a frequentar uma igreja batista lá por um ano. E quando a minha irmã também passou nessa faculdade e foi para lá, ela não se sentiu muito bem na igreja batista, que daí vem um ponto, né? Quando a gente é de uma cidade grande, né, naquela época principalmente, a gente não tem ideia o que são a dificuldade e alguns trabalhos nas cidades menores, né? A gente não faz ideia, a gente acha que todas as igrejas estão naquela mesma pensamento, naquela mesma forma de agir, e pela nossa imaturidade espiritual, né, que eu admito isso, nós não ficamos na igreja batista. E daí eu muito preocupada em trazer a minha irmã, pra minha irmã não sair da igreja e tal, na época. Eu trabalhava, né, tenho uma outra formação que é turismo, trabalhava numa agência de viagens, e a minha amiguinha da frente, que era no mercado, aí, que é o antigo Walmart, em Franca, a minha amiga da frente, que trabalhava na Arf, uma loja de joias, que frequentava a Igreja Vida, na época eu vou falar Igreja Vida, porque eu fui por muito tempo à Igreja Vida, depois que virou Aliança do Calvário, muito tempo, né, assim, uns 9 meses, né, que eu fui dessa igreja. Ela me convidou para ir na igreja dela, e ela era muito amorosa. E daí a gente foi, era uma igreja jovem, na época, com pessoas lindas, fisicamente lindas, né, com pessoas muito amorosas, acolhedoras, né, a maioria numa situação muito parecida da gente, que estávamos longe da família, numa cidade estranha, fazendo faculdade, ou fazendo outro curso, a maioria deles, né, dos obreiros, inclusive. E ela foi muito bem recebida, ela se apaixonou pela igreja, então a gente resolveu permanecer nessa igreja. E a gente frequentava todos os cultos, né, as vigílias todas, no que era possível, porque uma rotina de trabalhar e estudar à noite também não é fácil, mas ainda assim nós íamos, né. E na época a gente estava mudando de casa, indo para uma nova casa, e foi quando a gente se aproximou do Paulo Júnior. Eu não vou chamar ele de pastor porque ele não foi pastor para mim, eu gostaria de deixar isso sério, né, não é que ele não foi para mim, ele se auto-intitulou pastor, né, eu queria que alguma pessoa hoje se apresentasse para dizer se esse pastor foi trabalhado a ser pastor, né, ele se auto-intitulou pastor, né, assim, pela história dele, que depois de tudo o que eu sofri ali, a gente foi se informar, né, do quem que era a pessoa, enfim. Daí, assim como alguns membros do conselho foram denominados pastor por ele, né? E a gente vai chegar nessa conversa ainda, porque eu tenho um chamado na minha vida, e na época eu compartilhei com um desses pastores, né, esse chamado, e disse que tinha um sonho de cursar teologia também, para poder exercer esse chamado, porque a igreja da onde eu vim, né, fui batizada, cresci, enfim, valoriza muito o ensino bíblico, né, e olha com muito respeito essa questão de missionário, de pastor, né, a unção dessas pessoas, e também a questão de você ter a quem se reportar, porque todos somos seres humanos e precisamos ser discipulados, mesmo nos cargos em que estamos. E Paulo Júnior não tinha ninguém acima dele, nunca teve ninguém acima dele, né? Hoje, até me surpreende ter um conselho da igreja, que não era assim antes, né? Então, assim, lavei chão, banheiro, né? Fiz muitas coisas ali que era, tipo assim, uma hierarquia, para começar fazendo esses serviços e tal, né? Hoje entendo muito sobre o neopentecostalismo, como se dá, uma série de coisas, enfim. Naquela época eu era só uma estudante de serviço social longe da família. A gente começou, foi muito bem recebido, né? E daí a gente estava mudando de república e eu achei um apartamento perto da igreja, que na verdade foi falado por uma das obreiras que tinha esse apartamento vago. E daí hoje eu entendo que foi proposital, porque já tinha uma pessoa para morar naquele apartamento que precisava dividir com outras duas. E eu e minha irmã éramos as pessoas ideais, né? Que tinham condição de pagar as contas e uma série de coisas. Neste prédio, que fica ali na antiga rua, não sei se ainda tem ali, a Desejo de Sabor, que é uma loja de doces, fica na rua da Desejo de Sabor, perto do City Posto. Quem é da cidade vai saber onde que é o prédio. Neste prédio, morava no andar de cima vários obreiros da igreja, se não me engano eram 4 obreiros, e o meu noivo na época, meu ex-companheiro, morou lá também por um ano. E no andar de baixo morou eu, a minha irmã e a esposa do pastor Paulo, né, do Paulo Júnior. Oi? Qual o nome dela? Suzana. O nome dela é Suzana. Na época ela não era esposa, ela era noiva, né? Uma menina que veio de uma cidade de Minas. Eu não vou lembrar o nome da cidade agora, porque muitas coisas eu apaguei pelas coisas que eu sofri, eu acabei deixando na caixinha. Mas a gente foi muito próxima, né, assim, de emprestar colchão, de uma série de coisas. Eu sei que ela fazia faculdade de fisioterapia e depois, se não me engano, medicina. E ela parou a faculdade para poder vir para esse ministério. Deixa eu te perguntar, como que era o relacionamento dela com o pastor Paulo Júnior naquela época já? Olha, a Suzana, ela era celibata, ela era uma pessoa doce, uma pessoa amigável de início, né, muito, assim, amorosa, né, assim, abraçava todos, recebeu a gente super bem. E no contexto que eu repito que eu estava vivendo, porque foi uma época de muita turbulência emocional para mim e para minha família,
Isso tudo era muito bem-vindo. A gente entrava de cabeça, né, nesse acolhimento todo, que aí está um ponto para as pessoas ficarem atentas com a violência religiosa, né? Ela é muito parecida também com a violência doméstica. Então, assim, tem um acolhimento, uma hierarquia, e depois se começa uma manipulação ali para se manter o silêncio, né, para que se exclua, para que hajam preferências. Então, assim, a Suzana, o relacionamento dela com o pastor era o seguinte: eu conheci Paulo Júnior antes da Suzana. Quando começamos a ir nessa igreja, né, nós éramos bem bonitas, né, eu e minha irmã, e essa minha colega de trabalho. Ele se aproximou de mim porque ele teve interesse nessa minha colega de trabalho. Mencionou isso algumas vezes nas entrelinhas, nas brincadeiras, porque ele nunca fala nada abertamente, ele sempre fala nas entrelinhas, né? Uhum. E o que aconteceu? Não parava de ir na porta do estabelecimento que eu trabalhava, vira e mexe, aparecia lá, vira e mexe, dava um oi, e eu percebi que era por conta dessa moça, né? Só que depois ela não correspondeu, acho que os requisitos espirituais que ele imaginava, né? E ele vai saber disso. E daí apareceu essa Suzana, que eu acho que era uma carta na manga que ele tinha. Eu vou falar essa Suzana porque na época era assim que eu tratava, né? E depois virou uma colega. E Suzana passava fome, tá? A Suzana não tinha condição de se manter. Muitas vezes fomos eu e a minha irmã que ajudamos ela, e ela ia na casa de outras obreiras se alimentar, né? Suzana teve problema nas costas, porque eu tinha uma cama e eu tinha um colchão extra, e eu fiquei com aquele colchão. E até então, ninguém da igreja, nem ele, providenciou nem colchão. E sempre com uma fala restrita de que era algo que ela tinha que passar e suportar pelo ministério, né? Eu presenciei pessoas da Igreja Vida fazendo jejum de passar mal, de ficar acamado e doente. E não falavam, mas a gente sabia como cristão que era isso, né? Então, assim, só que eu sempre fui questionadora, né? Quando eu entrei, apresentei para vários estudantes da Unesp na época, começou-se uma conversa de que eu tinha que largar o curso, né? De que eu... quando eu falei da intenção do ministério, eu falei que eu tinha vontade de cursar teologia, foi falado, você vai fazer conosco. Mas não vai ser os cursos que tem aí, tá? Vai ser os livros que nós vamos dar para você, porque o que tá aí tá tudo contaminado. Era essa fala que tinha, uma contaminação generalizada de todas as igrejas. E isso, o que acontece? Juntou, né, uma série de jovens e adolescentes que não tinham adultos naquela igreja. Se tinham 2, 3 famílias, eram muito assim, né? Que eram pais de algumas das pessoas que estavam lá, que hoje não estão mais. Então, assim, todos eram jovens, né, com ambições, querendo se promover, e encontraram no discurso do Paulo Júnior um paternalismo. Uma seita, vamos falar qual que é a verdade, uma seita, tá? E eu também caí nesse discurso, comecei a servir, ia nas vigílias, né? Teve um episódio com o meu ex-companheiro, que o pai dele estava muito adoecido, e ele pediu oração, e foi pra vigília, queria ir pra vigília, para orar pelo meu sogro, na época, e não deixaram ele ir, porque ele era profissional do TI, e queriam que ele fizesse o site, que na época estava sendo instituída a defesa do evangelho, né? Assim, o site. Nada foi feito ali, naquele local, sem planejamento. É um planejamento para dar visibilidade. Um planejamento para que fosse visível aos 4 cantos da terra a figura midiática de Paulo Júnior, entendeu? Eu repito, né, assim, tem uma outra pessoa que eu não conheço, que veio a público também dar uma entrevista, falando com muito temor. Eu falo com propriedade, porque a violência psicológica que eu sofri impacta minha vida até hoje. Impactou meus relacionamentos, né? Eu moro hoje no sul de Minas, né, numa cidade pequenininha. A igreja que eu frequentei, quando eu saí da Igreja Aliança do Calvário, foi a Igreja do Nazareno. Lá, eu fui muito acolhida, pastor Wagner, né, um amor, um pastor, e foi daí que Deus me lembrou o que é pastor que cuida das suas ovelhas, que recebe, que limpa os seus machucados, que não julga, entendeu? E ele me cuidou muito, esse homem, muito, né, tive meus problemas, né, sofri uma série de violências e coisas. Eu voltei agora de um período de 21 dias de jejum e oração. Depois de 23 anos, com 44 anos, casado, pai de 2 filhos, com agenda gigantesca, com trabalhos e fardos esmagadores, eu ainda encontrei tempo para fazer aquilo que eu fazia desde o meu primeiro ano de convertido. Por que o senhor fez, pastor? Porque eu ainda não me julgo capaz. Porque eu acho que tem pouca graça ainda, preciso de mais, porque os desafios dobram, triplicam a cada dia, maior é a multidão de almas perdidas, maior é o número de ocorrências para atender, maior é o número dos poderes do inferno destilando o seu ódio, o seu veneno nessa terra. Capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, esse também é o momento das contribuições. Você pode contribuir pela chave Pix que está ali, deve estar também no visor aqui. Aquele que é de fora e acompanha a nossa programação e quer contribuir conosco, também pode contribuir aí de onde você está assistindo. Ou você pode pegar os envelopes e vir até a frente. Pode, por favor, contribuir? Queridos irmãos, bom estar de volta. Como você sabe, eu estive essas 2 semanas pregando na Europa em 2 conferências, uma na França e outra na Itália. Foram bênçãos, foram dias maravilhosos. Juntamente com esse projeto, Conferência Old School. Estamos há menos de 2 meses. Essa que tem se tornado uma das melhores e maiores conferências do Brasil, realizadas aqui na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Não deixe de participar, por favor. As vagas estão se esgotando, para você que é de fora. E para você que é aqui de dentro, você precisa fazer também, ok? Por quê? Deixa eu te dizer algo. Aí começa aquele negócio. A gente já sabe, a gente é pastor há muito tempo, né? Nossa, mas vai cobrar do membro da igreja? Primeiro. Aí segundo, a gente tem a equipe que separa para trabalhar lá, né? O staff. Nossa, mas vai cobrar de quem vai trabalhar? A última conferência, a gente teve um prejuízo de R$35 mil. E por que a igreja, nossa, tem que pagar a inscrição e quem vai ajudar? Para ter o privilégio de uma cidade como essa, que é fim de linha, protagonizar um evento dessa estrutura. Assim, sabe? Aí você vai pagar quanto? Eu acho que quanto que é a inscrição? 150? 150. Quem vai vir de Manaus? 2.500 de avião, hospedagem 4, 5 dias, vai pagar uns 800, comida mais uns 200, 4 pau. Você está reclamando de pagar 150? Se você tem esse coração, eu te aconselho a não ir. Porque você não entendeu o reino de Deus.
Você tem ideia do que Franca está sediando, gente? Tem ideia do que é isso aqui? Então, por favor. Então, abra sua mente, tá? E se escutar tititi, eu chego lá, tá? Eu não sou esses pastor panaca, boboca, bolha, bobão. Vem quente que eu tô fervendo. E coisa que me causa náuseas é picuinha, fofoquinha, coisa. Isso aí eu tenho urticária. E eu fico sabendo, não pense você não. Porque tudo passa por mim. O Senhor é gracioso, Ele não permite Judas, traidores, apunhaladas. Eu fico sabendo. E vou, e te acho, e te pego. Porque se me há contenda entre os irmãos, eu não tolero. E esses tipos de conversinha, aqui não. Acontece, fermentinho. Mas antes de levedar, acontece uma amputação. Membro necrosado tem que amputar e jogar fora. Senão atrapalha o corpo. Amém? Agora eu fui Paulo Júnior, né? Estava muito engraçadinho, né? Alguns aqui serão envergonhados. E sobretudo, obreiros. Obreiros. Reveja o seu chamado. Se você é um simples limpador de banheiro, até um pastor, reveja o seu chamado. Porque você tem feito da sua vida, seus recursos, seu dinheiro, nada mais do que entretenimento e lazer. Enquanto estamos com mísseis correndo sobre nossa cabeça, estamos em guerra. O inferno abriu fogo contra a igreja. Não há tempo para crentes preguiçosos, sobretudo obreiros. Paulo fala, Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado. Cuidado para você não ser reprovado. Isto é, se você já não está reprovado. Não sou eu que estou dizendo, é só você olhar a tua rotina. Nós estamos aonde mesmo? Junho. Veja o que você fez para Deus nesses 6 meses desse ano. E veja o que você fez para si mesmo. Quanto tempo, dinheiro, conforto, gasto consigo. Acorda, obreiro. Acorda. Acorda. Enquanto que tem outros com TVs de 180 polegadas esparramados no tapete, engordando às custas da graça divina. Você vai ver. Você vai ver. Nada contra lazer. Nada contra comer pizza. Nada contra passear. Tudo contra uma vida que só consiste nisso. Tem pessoas que a vida não consiste em outra coisa. Se você tem um chamado, acho bom você rever o seu estilo de vida. Porque senão, eu não quero estar no dia do seu julgamento. Você vai derreter como estatueta de cera diante de uma fornalha. Capite? Dado o recado? Conferência Old School, de 6 a 9 de julho. Infelizmente, as pessoas não entendem. A maioria aqui da igreja não fez inscrição. Tem gente que está me ouvindo, que fez a inscrição de Manaus, de Acre, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem gente que fez inscrição de pessoas que estão em Campina Grande, pessoas que fizeram inscrição do Pernambuco. Vão pagar avião, vão pagar hotel, comida. De 3 a 4 mil reais vão gastar. Você, só a inscrição. Vai comer em casa, dormir em casa, para ver 12 sermões dos melhores pregadores do planeta, do cosmos, aqui na cidade do Sapato. Faça a tua inscrição, meu irmão. Participe de um evento desse. Outro recado para os membros da igreja. Eu estou vendo um monte de cadeiras vazias. Por que elas estão vazias? Porque está friozinho, gasolina. É mais conveniente assistir em casa. Você mora aqui, tem esse privilégio. E está em casa, você está em desobediência. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Tá? E se escutar tititi, eu chego lá, tá? Eu não sou esses pastor panaca, boboca, bolha, bobão. Vem quente que eu tô fervendo. E coisa que me causa náuseas é picuinha, fofoquinha, coisa. Isso aí eu tenho urticária. E eu fico sabendo, não pense você não. Porque tudo passa por mim. O Senhor é gracioso, Ele não permite Judas, traidores, apunhaladas. Eu fico sabendo. E vou, e te acho, e te pego. Porque se me há contenda entre os irmãos, eu não tolero. E esses tipos de conversinha, aqui não. Acontece, fermentinho. Mas antes de levedar, acontece uma amputação. Membro necrosado tem que amputar e jogar fora.
senão atrapalha o culto. Amém? Agora eu fui Paulo Júnior, né? Tava muito engraçadinho, né? Alguns aqui serão envergonhados, e sobretudo obreiros. Obreiros. Reveja o seu chamado. E Suzana passava fome, tá? A Suzana não tinha condição de se manter. Muitas vezes fomos eu e a minha irmã que ajudamos ela, e ela ia na casa de outras obreiras se alimentar, né? Suzana teve problema nas costas, porque eu tinha uma cama e eu tinha um colchão extra, e eu fiquei com aquele colchão. E até então, ninguém da igreja, nem ele, providenciou nem colchão. E sempre com uma fala restrita de que era algo que ela tinha que passar e suportar pelo ministério, né? Eu presenciei pessoas da Igreja Vida fazendo jejum de passar mal, de ficar acamado e doente. E não falavam, mas a gente sabia como cristão que era isso, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.